Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa live, esse iCran Talks. Hoje nós vamos fazer algo aqui bem diferente. Nós vamos nos conectar com entre 4 pessoas, né? A nova ferramenta do Instagram. Então essa live ela é uma live histórica que vai ficar para a história da área condominial aqui de Goiânia, de Goiás, porque vai ser a primeira live onde nós vamos ter 4 participantes simultâneos aqui no Instagram. Pessoal, hoje eu tomei o cuidado para convidar 3 pessoas muito especiais. Todos que vão participar hoje da live são bastante influentes aí na área condominial, cada um no seu segmento. Hoje eu vou estar, para quem não me conhece ainda, né, muitos já me seguem aqui pelas lives aqui da iCran. Eu sou Vinícius da iCran, especialista em administração de condomínios e em sindicatura profissional desde 2005. E eu tomei muito cuidado hoje para convidar o Dr. Mauro César Vilaverde, que é um advogado da área condominial, a Elide Paulo Coelho, que é uma contadora muito renomada na área de condomínios, e também o Carlos Wellington, que é um síndico de um condomínio clube muito grande aqui em Goiânia. Então, ou seja, hoje nós vamos falar, além do decreto, não só do decreto que entra em vigência amanhã, mas de todos, desde o 1601, o 1646 e agora o decreto mais recente que já entra em vigor a partir de amanhã, que é o decreto de número 1757. Pessoal, sem muita delonga, vamos lá. Vocês já pegam aqui, quem tiver aí na live, aqui no cantinho aqui, ó, tem um aviãozinho. Pessoal, dispara essa live para muitas pessoas, para os seus síndicos, para os seus condôminos do seu prédio, para que todos participem, porque nós temos muitas situações que impactam aí nos condomínios, né? Tem um coraçãozinho aí também, vocês veem um coraçãozinho. Quem puder aí deixar aí o seu like, o coraçãozinho, para que o Instagram direcione essa live para mais e mais pessoas, para a gente ter aí um alcance muito grande de pessoas assistindo essa live. Bom, pessoal, deixa eu já localizar aqui os meus convidados. Só um minutinho, que eu já vou pôr todos eles aqui já conosco. Eu vi que o Mauro já está aqui. O Carlos estava aqui, mas parece que ele saiu. Só um minutinho, pessoal. Essa parte aqui, ela é assim mesmo. Aqui, achei o Mauro, o Carlos e a Eli. Perfeito. Vocês receberam o seu convite? Vamos nos conectar aqui agora, nós 4. Pronto. Olá, pessoal. Oi, Eli. Oi, Mauro. Oi, Carlos. Tudo bem? Boa noite, Vinícius. Boa noite, gente. Carlos. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Mauro. Eu acho que a sua conexão está falhando um pouquinho, mas eu estou vendo aqui na minha tela, eu estou vendo um círculozinho. Bom, agora voltou. Boa noite, Mauro. Tudo bem? Boa noite, Vinícius. Boa noite, Eli. Boa noite, o nosso convidado. Eu esqueci o nome dele, Vinícius. Me repete, por favor. É o Carlos Wellington. Carlos Wellington. Boa noite, Carlos. Prazer estar aqui com você aqui nessa live. Prazer estar aqui com vocês. Perfeito. Pessoal, bom, eu estava comentando aqui na abertura da live. Estamos aí em mais um decreto, mais um lockdown que se inicia agora a partir de amanhã. Tivemos aí recente o 1601, que criou algumas alterações do que já vinha acontecendo nos condomínios, algumas restrições, criou alguns procedimentos padrões. Há exatas uma semana atrás, eu e o Mauro, nós estivemos estudando aí o final de semana todo o novo decreto, que está vencendo hoje, né? E já veio e paralisou as áreas comuns, paralisou tudo, e agora, a partir de amanhã, já entra um novo decreto. Então, Mauro, primeira coisa, eu acho que é a dúvida que a grande maioria das pessoas, você como um advogado da área condominial, muito conceituado aqui na nossa região, eu te pergunto, o que o decreto
Eu nem decorei o número dele aqui ainda, o 1757. O que o decreto 57 alterou nos decretos anteriores e que nós vamos ter impactos nos condomínios? Bom, Vinícius, primeiro, grandeza da sua parte aí, os elogios, quero agradecer de novo. Bom, o decreto publicado hoje no Diário Oficial, o 1757, datado da data de hoje, 17 de março de 2021, para os condomínios ele não altera nada, tá, Vinícius? Porque permanece da forma como estava, todas as áreas comuns fechadas. E o que eu vi nesse decreto que é importante a gente salientar? Nós tivemos um grande problema na semana passada, a Eli vai poder explicar isso um pouco aqui, você também com as suas experiências, e o Carlos também com as experiências dele, mas nós tivemos muitas dúvidas com relação à questão de obras, né, no condomínio. E aí, inclusive, a gente teve já tem até uma pergunta agora sobre isso, né? O pessoal da grupo BRSS pergunta: se não pode prestador de serviço nos condomínios, por que as empregadas secretárias podem ir trabalhar? Tá, vamos lá. Eu vou responder essa, mas eu vou só concluir com relação à questão da alteração do decreto. O decreto 1757, para reforçar que não pode haver obras no condomínio, ele determinou o fechamento de ferragista e lojas de materiais de construção. Ou seja, impactou esse segmento, que é um segmento que fornece materiais para as obras em gerais, né? Então, Perfeito. Ou seja, e aí aqui eu não estou aqui para analisar se o decreto está certo ou se ele está errado. Eu tenho as minhas convicções, a minha forma de entender, mas é aquela situação. O decreto ele fechou lojas de material de construção e ferragistas. Ou seja, reforçando mais uma vez que as obras não podem ocorrer, só pode ocorrer obras públicas, obras de interesse público, as obras públicas que podem seguir funcionando. Com relação à questão das funcionárias, já pegando o gancho aí na sua pergunta, Vinícius, já respondendo. Perfeito. Com relação à funcionária, empregada doméstica, o que é o entendimento? Ela se trata de um serviço que eles entendem como ser um serviço essencial, e ela não está elencada dentro das proibições, né? E ela faz parte de uma pessoa que faz parte da casa. E aí vai ficar a critério do patrão se ele vai liberar essa funcionária ou não, se ele vai colocar ela trabalhando ou não. Até porque elas não vão alterar o dia a dia do condomínio, elas não vão ficar transitando na área comum, elas vão estar dentro da unidade delas, elas não vão estar transitando, não vão estar alterando aquela questão de entrega de material, de pessoas subindo e descendo, de volume de pessoas alterando. Então, nesse sentido, esse eu acredito, estamos aqui tentando fazer porque o decreto ele é um decreto bem genérico, ele não é um decreto específico, que vem falando sobre específicos, né? Então, assim, estou vendo aqui muita gente criticando os ônibus lotados, eu também critico os ônibus lotados, também acho que é um absurdo, e já até falo, aqui na minha casa, por exemplo, eu implementei a situação do seguinte: na minha casa, a minha funcionária, eu levo e busco. Quando ela não tem condição de vir com o marido de moto ou de carro, a gente leva e busca ela na casa dela, justamente para ela não andar de ônibus, para a gente não correr esse risco. Tá? Então, nesse sentido que as empregadas domésticas não estão sendo barradas. Justamente por quê? Porque as empregadas domésticas se entendem que ela faz parte daquele convívio familiar, ela já está lá integrada, ela já faz parte daquilo ali. E tem um detalhe também, Mauro, completando essa questão, o que o poder público interpretou como essencial para esse momento, porque a gente está vivendo um momento muito peculiar, né, por conta dessa pandemia. Então, o que o decreto interpretou como essencial, ele não barrou a questão das empregadas domésticas, porque elas vão para os apartamentos, vai de ônibus, ou vai de Uber, ou o patrão busca, ou ela tem condução própria, isso não foi levado em questão. Mas ela é enquadrada como essencial, por questões de limpeza, de higiene do lar, de retirada de lixo, né, não é nem por, né, justamente. Então acaba que assim, ou babá para cuidar de crianças pequenas, enfim. Então acaba que tem essa série de coisas. Não estou querendo dizer que a obra não é essencial. Gente, é essencial para todo mundo. O trabalho, o sustento, né, aquele ganha-pão das pessoas é essencial para todos, não só para uns e para outros, não. Mas o problema é porque interpretaram isso, que recebe materiais, esse material vem da indústria, vai no transporte, chega, descarrega, enfim, uma série de situações. Então, por isso,
a questão das empregadas continua como essencial e foi paralisada as obras. A síndica a Simone, a síndica do Residencial Livre Piranga, ela ainda perguntou. Ela deu boa noite e perguntou o tipo de serviço prestado para montar um armário marceneiro. Isso é enquadrado como essencial ou também é caracterizado como uma obra, uma reforma, uma benfeitoria? O que você entende disso, Mauro? Vinícius, realmente não pode. Inclusive, bom, vamos lá, gente. Deixa eu tentar solidarizar com vocês um pouco. Eu acredito que esse decreto é um decreto que, infelizmente, ele tem falhas, ele tem lacunas. Mais uma vez, eu tive em contato com algumas pessoas ligadas ao Secov, eles falaram, nós pedimos para a gente participar da elaboração do decreto para esclarecer sobre as questões de condomínio, para deixar claras as partes do condomínio, tudo isso. Mas, infelizmente, a prefeitura foi lá e soltou o decreto da forma como ela quis soltar, como de outro, colocando um decreto generalista. O que é essencial está enumerado, o que não é essencial está proibido. E aí aquela situação, por exemplo, obras de marceneiro, marcenaria. A marcenaria, ela não se enquadra como serviço essencial. Inclusive, eu solidarizo com quem está esse problema. Eu estou com o mesmo problema na minha casa. Eu estava reformando a minha casa antes da pandemia e estou com a questão dos meus armários. Estou com porta aqui na minha casa, dentro da minha área de lazer. Estou com porta de armário, tudo aqui parado, porque a prefeitura foi lá e fechou, literalmente fechou. Foi lá e falou assim, se vocês abrirem a indústria para produzir as portas ou para fazer montagem, nós vamos autuar a empresa. Então, ou seja, essas empresas não estão podendo trabalhar, essas empresas não estão liberadas para trabalhar e por esse motivo também dentro do condomínio não pode haver montagem, porque é aquele problema, se eles não autuam a empresa lá na frente, pode chegar no condomínio e falar assim, peraí, mas por que vocês estão fazendo entrega do armário? Ah, não, o síndico liberou, né? Então nós vamos autuar o condomínio. Então esse é o grande problema, tá? Não se enquadra como serviço essencial a montagem dos armários. E é aquele negócio, fica aqui até minha crítica novamente com relação à questão do decreto. Você vê que o decreto fechou loja de material de construção e ferragista. E aí eu te pergunto, imprevisto pode acontecer. Se estoura um cano no apartamento, se estoura um cano numa casa, como é que você vai arrumar? Porque você não tem lugar para comprar cano, as lojas de canos estão fechadas, as lojas de material de construção vão estar todas fechadas. Como é que você vai poder fazer um reparo emergencial? E esses reparos emergenciais, esses reparos têm que ser liberados. Esses reparos não é questão de falar, não pode. Você imagina se um apartamento estoura um cano da prumada de água e vai inundar o prédio, vai abalar a estrutura do prédio, pode inclusive estragar de uma forma que não tenha nenhum reparo numa situação dessa. E aí, como é que nós vamos fazer uma situação dessa? Vamos fechar a água e todo mundo vai ficar sem água no condomínio? É uma situação complicada. É igual aqui o Noronha69, que é o número do Instagram dele, perguntou sobre limpeza de caixa d'água, limpeza de caixa de gordura. Isso aí são serviços essenciais, deve acontecer dentro do condomínio. O maior problema é se precisar de uma peça para uma bomba, alguma coisa, e a ferragista estiver fechada, a loja que vende esse equipamento estiver fechada, aí a gente já cai no problema que o próprio Mauro citou. Mauro, passando a bola aqui um pouco para Eli. A Eli é uma contadora extremamente renomada aqui dentro de Goiânia. O escritório dela hoje se não é o maior, é mais do que o maior, que atende a condomínios, tem inúmeros condomínios, atende inúmeros síndicos. E eu conversei com ela durante a semana, muitas pessoas com muitas dúvidas. Eli, quais são os enfrentamentos que você, como contadora de condomínios, está enfrentando e o que você percebe que os seus síndicos estão enfrentando também? Boa noite, Vinícius. Boa noite a todos. Vinícius, o maior problema que eu acho que os síndicos têm hoje é a pressão dos condôminos. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito grave, mas tem pessoas que, como diz, eu tiro por base pessoas bem próprias. Aqui no nosso prédio mesmo, nós temos um grupo de WhatsApp e a pressão é imensa em cima da administradora, porque eles acham que as áreas têm que continuar funcionando, que criança não deve ficar presa dentro de casa. Então, essa pressão me preocupa aos síndicos. Essa semana, nós estamos funcionando precariamente, né, tentando funcionar através de home office, muito difícil para a contabilidade, porque a contabilidade, eu acho que é um serviço essencial para o condomínio. Imagina se minha empresa fecha, como é que fica as taxas de condomínio, como é que fica a segunda via de boletos, entre outros. Então, imagina uma empresa de contabilidade ficar 3 semanas fechadas, porque eu acredito que não vai ser só essa semana, eu acredito já em prorrogação, pelo que a gente tem visto, tem conversado.
Então, está muito complicado para os síndicos e para nós, contadores, trabalhar. Entendeu? O pessoal não entende que nós estamos em home office, que às vezes não consegue atender, como diz, rapidamente, né? Porque a gente depende de internet, depende de pesquisa. Então, está muito complicado, não só para os síndicos eu acredito que essa pressão está muito grande para nós, contadores, também. E você tocou num ponto, Eli, que eu tenho enfrentado muito isso com o Dr. Mauro também. Tenho certeza que também o Carlos tem enfrentado isso, porque a pressão das pessoas é muito grande, né? Para usar academia, para usar brinquedoteca, para usar até que salão de festa, churrasqueira, diminuiu muito a procura de uns 20 dias para cá. Mas aumentou demais, e essa pressão ela está ficando muito grande, isso está saturando, parece que as pessoas estão vendo tudo que está acontecendo, né? Não é nada que está escondido de ninguém. Então, pessoal, que vocês precisam entender, não são deliberações do síndico, não é o síndico do seu prédio, que foi o seu condomínio, que foi lá e mandou parar a sua obra, que fechou a sua academia. Não foi ele pela vontade, não foi uma falta de bom senso dele. Ele está cumprindo uma ordem. E essa ordem em descumprimento, Mauro, isso recai em algum problema para o condomínio? O próprio decreto, ele prevê a penalidade com relação ao seu descumprimento, né? Que seria a multa de 4.000 e tantos reais, 4.900, se não me falha a memória, 4.970 reais, e além de demais medidas, podendo até inclusive ter sanção penal com relação à questão do síndico, né? Por descumprimento de ordem do poder público. E só pegando um gancho no que você falou, Vinícius, respondendo, nesse decreto novo, eles revogaram o inciso 22. E o inciso 22 do decreto anterior, que é o 1646, ele fala o seguinte, enquadrando o que é atividade essencial. Controle de pragas urbanas para a manutenção e conservação do patrimônio público ou privado. Ou seja, até trabalho de pragas urbanas em condomínio privado não pode mais exercer, não pode haver isso aí. Tá? Então, essa que é a grande situação. Aí, teve um síndico que colocou aqui, a multa de 4.735. O que ocorre? Isso. Descumpriu o decreto, a fiscalização conseguiu verificar isso, conseguiu identificar, conseguiu autuar nesse sentido, ela vai aplicar a penalidade. Infelizmente, uma penalidade que vai ser aplicada a todos os condôminos. E a pressão é muito grande para a liberação de academia, para a liberação dessas áreas, conforme ele mesmo falou. A gente sofreu essa pressão muito grande aí por esses dias para trás. É aquela situação, eu chego para o síndico e falo, eu sou jurídico, a minha função aqui é interpretar o decreto e te passar as orientações conforme o legislador que criou o decreto de interesse de que seja feito. Estou te passando. Se você não quer cumprir o decreto, se o condomínio não quer cumprir, ele assume o risco do que pode acontecer lá para frente. Porque o grande problema hoje que o pessoal tem que entender é o seguinte, eu vou para academia, eu quero que libere a academia que vai usar só eu e minha família. O problema é que se essa academia não for higienizada, nós estamos aí com a cepa do vírus, que ela é muito, muito contagiosa, você pode se contaminar, você pode contaminar um condomínio inteiro, e a questão é, não tem hospital para as pessoas, e esse é o grande problema. Nós estamos sofrendo esse problema na família, uma tia da minha esposa conseguiu agora um hospital, essa mulher ficou na fila 4 dias tentando uma vaga de UTI, ela conseguiu a vaga de UTI, só que a mulher já está desacreditada, porque ela ficou 4 dias esperando a vaga, infelizmente. É uma situação muito complicada. Carlos, você que é um síndico já há alguns anos, já está como síndico no condomínio, no Residencial Flam Park, não é isso? Que é um condomínio clube, um condomínio muito grande. São 3 torres, né, no seu condomínio, uma área de lazer extremamente completa. O que você está vivendo aí? Você deixou essa área de lazer totalmente fechada? Você criou algumas regrinhas? O pessoal está te pondo pressão para descumprir decreto? O que você está vivendo aí dentro do seu condomínio hoje com essa situação desses decretos atuais? Vamos lá, boa noite a todos mais uma vez. Vinícius, obrigado pela oportunidade. Vinícius, aqui desde o começo, e foi uma coisa que a gente enfrentou muito duramente, no sentido de que nem todos compreenderam a necessidade. Isso desde os primeiros decretos, desde até inclusive da lei que foi editada ao final do ano passado, e até ocasionou uma assembleia específica para a reabertura da academia lá atrás, quando foi permitido. E aí as pessoas sempre, com todo respeito a quem faz diferente, sempre comentavam, mas em tal local não é assim, em tal local não é assim. E a gente deixou bem claro que a gente iria reabrir a academia dentro do que o decreto estabelecia, e assim fizemos. E conseguimos, graças a Deus, caminhar muito bem.
as pessoas tiveram sim uma consciência muito grande, mas agora, do 1601, que foi o decreto do dia 27 para cá, nós, enfim, adotamos o que tinha que ser adotado. De um modo geral, nós temos tido a compreensão das pessoas. Aqui são 436 apartamentos. Aqui a nossa população facilmente de 1.300 a 2.000 pessoas, porque é uma oscilação tão grande. Enfim, hóspede, visitante, enfim, pai, mãe de morador que eventualmente está cadastrado. Mas, do modo geral, a gente tem tido a compreensão das pessoas. Eventualmente, tivemos algumas situações, pessoal que queria começar a reforma na semana passada. Como é que a gente consegue fazer a liberação? Uma reforma de 30 dias, ou seja, lá atrás, na semana passada, a gente já tinha ideia. Se essa reforma iniciar, ele não vai conseguir terminar nos 30 dias, porque teria dificuldade para a aquisição do material. E hoje fomos brindados com a notícia de que sequer as lojas de material de construção iriam funcionar. Mas aqui a gente tem adotado e, do modo geral, as pessoas, até o presente momento, têm compreendido bastante. Que bom, isso é um diferencial muito grande, porque a gente tem visto, como a própria Eli falou, ela representa inúmeros condomínios dentro de Goiânia, né, na parte contábil, então muitas pessoas conversam com ela, muitas pessoas tiram dúvida, e como ela bem citou, a maior dificuldade que parece que o pessoal está tendo é isso, é a pressão, né? E infelizmente, se ceder a essa pressão, o risco é muito grande. Eli, você já teve, desde o início da pandemia, nós estamos completando agora, se não me falha agora, dia 13 de março, um ano, né, do primeiro decreto, que fechou e depois flexibiliza, fecha e veio toda essa situação que nós estamos vivendo hoje. Desde o primeiro decreto, você teve algum caso de condomínio seu que foi autuado, que levou multa, que responsabilizaram o síndico por conta disso? Você tem algum caso dentre os seus clientes? Não, Vinícius, não aconteceu não, nenhum caso. O que nós tivemos realizamos várias assembleias virtuais nesse período, não só para, às vezes, liberar salão de festas, churrasqueiras, quando começou a liberar, né, falando que poderia voltar essas atividades. Então, nós tivemos muitas assembleias, todas, volto a repetir, virtuais, o pessoal criando regras para essas aberturas, entendeu? E hoje nós já estamos tendo assembleias virtuais, como diz, muitas também, para votar um valor de multa para o condômino que, mesmo sabendo do problema que está existindo, segurança, insiste em andar sem máscara. Então, é uma coisa muito complicada. A minha opinião sincera é que se cada um não se conscientizar, não adianta lockdown, não adianta decreto, não adianta nada. Isso vai de pessoa para pessoa, infelizmente. E a gente vê que muitas pessoas pensam igual o nosso presidente. Infelizmente, é isso que está acontecendo. E aí, eu tive Covid 2 vezes, eu acredito que eu fui contaminada, graças a Deus, fui abençoada por Deus, não tive maiores complicações, mas eu peguei através do quê? Papéis que entram na minha empresa, direto, né? E sem querer você leva a mão no rosto, leva a mão no olho, então isso pode ter me gerado essa contaminação. Fui feliz, mas não sei, uma terceira, né? Se existe algum risco. Então, nós temos que ter cuidado. Mas, infelizmente, algumas pessoas não estão tendo cuidado. Não muda a cabeça, não muda. Isso é uma verdade, Eli, que assim, nós ficamos sabendo dos dois casos. Graças a Deus, né, que você está bem, que passou, você enfrentou essas duas etapas. Então, pessoal, olha só, isso é real, isso não é mentira. Não é mentira que estão colocando, que as UTIs estão cheias, que pessoas pegam e estão morrendo. Pessoas como ele passou por isso, então isso é muito sério, a gente precisa ter essa consciência e infelizmente não estamos tendo nos condomínios. Muitas pessoas aqui também, Mauro, perguntou algumas questões no sentido de mudanças, o que eu devo fazer, devo liberar, devo proibir? Eu entendo que deve liberar, né, de forma consciente, com menos pessoas, com uso de máscaras, né, com certas restrições. Comentaram aqui também sobre, não posso criar regras para usar academia, a academia com esse decreto vai continuar fechada, as piscinas, eu não posso tomar um banho de sol, vai continuar fechado. Então, pelo que saiu no novo decreto, continua a vigência do 1646 no que diz respeito aos condomínios, continua tudo parado. Sobre essas questões, Mauro, que eu abordei, mudanças, academia, a piscina, o que você passa para a gente sobre isso?
Vinícius, se tivesse como atividade essencial, ela estaria constando expressamente no decreto. Então, piscina, academia, tudo fechado. As academias de ruas vão permanecer fechadas também. E as academias dentro do condomínio também da mesma forma, como piscina, quadra poliesportiva, todas as áreas comuns que possam gerar as pessoas estarem transitando no condomínio, tá? Com relação à mudança, a gente é bem tranquilo com relação a esse entendimento. A mudança, ela não pode ser impedida. O que a gente... Essa mudança... Igual eu vi aqui no comentário, a pessoa falou, olha, a pessoa está ficar morando no apartamento, em condição mais de ela vai no imóvel, a pessoa não tem que ficar lá. Por mudar, a pessoa fazer aquela mudança que não é necessária. Até porque eu não sei como é que vai ser a dificuldade dessas pessoas de fazer essa mudança com empresas, porque as empresas de mudança acredito que não vão estar funcionando, tá? Não sei se elas estariam funcionando, porque não estão dentro das atividades essenciais. Então, é um decreto de pessoas que se movimentem e fiquem. É o quê? As áreas comuns fechadas, evitando ao máximo possível que as pessoas transitem. E lógico, vai ter que fazer uma mudança, é uma mudança necessária, não tem como e tudo mais. Beleza. Reduzir o número de pessoal que vai fazer essa mudança, colocar essa mudança num horário que não seja horário de pico, onde as pessoas que ainda fazem atividades essenciais, as pessoas ainda que têm que sair para o trabalho, porque a gente viu também que as escolas continuam funcionando, algumas escolas estão funcionando, então tirar fora desse horário as mudanças, marcar mudanças para horários alternativos, por exemplo, sua mudança pode começar, mas ela vai começar às 8 horas da manhã, e ela vai ter que se encerrar, o horário de almoço tem que parar no horário de almoço até às 11, porque é o horário que o pessoal está chegando, e depois volta a mudança às 2 da tarde, depois ela tem que se encerrar às 5 horas, que é antes do pessoal chegar. Então, assim, dentro disso, o síndico com bom senso, ele consegue controlar essa situação de mudança, tá? Porque a gente não pode preterir o direito da pessoa de ir e vir, o direito da pessoa dela cancelar o contrato dela e sair do imóvel. Perfeito. Antes de eu passar uma pergunta para o Carlos, eu queria até retomar uma situação aqui, que ele deu uma dica espetacular. Aí ele comentou que pelo fato dos condomínios estar podendo fazer as assembleias virtuais, eles estão conseguindo realizar as assembleias virtuais e colocando regras dentro do condomínio, onde multam pessoas por por não usar as máscaras ou por algum descumprimento do decreto. Então, pessoal, até isso aí festas, ô Vinícius, excesso de festas, entendeu? Olha só que interessante. E até, você vê, até a questão de festas estão abordando aí, aproveitando o momento das assembleias virtuais, que o quórum é muito bom, expressivo, bem diferente de uma assembleia presencial. E aí essa dica que a ele deu foi espetacular. Aí eu pergunto aqui para o Mauro, tem alguma particularidade, algum cuidado que as pessoas têm que tomar para criar essas regras e colocar dentro do regimento, da convenção ou da convenção do condomínio? Tem algum ponto específico que deve tomar cuidados com isso para não sofrer alguma coisa contrária? Bom, Vinícius, a primeira coisa que o condomínio tem que ver é se o regimento interno dele está dentro da convenção ou não, tá? Porque se o regimento interno dele estiver dentro da convenção, for um documento anexo à convenção, que alguns condomínios têm isso, tá? Do regimento interno estar anexo, integrar a convenção, ele vai ter que respeitar o quórum, que é o quórum da convenção, que seria um quórum de 2/3, tá? Para fazer essa alteração ou até mesmo essa regulamentação. Contudo, se o regimento interno dele for um documento autônomo, um regimento interno que foi aprovado pelos outros e o próprio documento ou até mesmo a legislação, ela não estabelece um quórum, o quórum seria um quórum de maioria simples dos presentes em assembleia. Então é interessante primeiro olhar dentro desses documentos o que seria pertinente dentro dessa questão de aprovação. Se está dentro da convenção e aí respeitar o quórum de 2/3, conforme a legislação, ou se é um documento autônomo, um documento que não tem ligação com a convenção, que ele pode ter um quórum menor para ser aplicado essa regra, tá? Além de tudo, a gente está vivendo um momento de exceção. Realmente, nós estamos num momento de exceção. E pode ser gerado um questionamento futuro, um questionamento jurídico, de uma ação judicial, a lei respeita o quórum, mas o juiz tem como se pegando. Eu tentei implementar a regra
infelizmente, nem sempre consegue alcançar essa penalização de todos, então a gente tentou estabelecer regras para a gente conter a pandemia dentro do condomínio. Perfeito. Parece que eu acho que caiu um pouco, falhou um pouco a sua fala, o Mauro. Mas o que o Mauro citou? Para avaliar, verificar bem aí na convenção, no regimento interno de vocês, a questão de quórums para essas alterações. Mas a dica que ele deixou aqui para vocês é excepcional. Inclusive, Vinícius, só completando, alguns condomínios, o que a gente está colocando? A obediência, vamos dizer assim, talvez o Mauro possa lhe dar outra palavra, ao decreto na íntegra, enquanto durar o período de pandemia. Então, fica condicionado isso também no regimento interno. E ali cria-se uma penalidade para o condômino que não cumprir. Porque, infelizmente, parece que as pessoas gostam, né, de pagar... se bem que tem uns que pagam também não cumprem, né, Vinícius? Continua pagando. Mas pelo menos cria a penalidade e ajuda muito o síndico na gestão, porque é muito complicado o síndico chegar toda hora e ficar chamando a atenção de moradores. Isso é muito chato, eu acho que é constrangedor até para a pessoa do síndico. É verdade. Muito bem colocado, Eli. Eu ia até passar aqui para o Carlos agora uma situação seguinte. Ele comentou que o condomínio dele tem aí 1.500, 2.000 pessoas, né? Depende de um visitante, de pessoas que trabalham nos apartamentos, enfim, uma série de coisas. Mais de 400 apartamentos, é um condomínio muito grande. A área de lazer dele é uma área de lazer invejável, tem tudo lá dentro, tudo que vocês imaginarem tem lá dentro. Com certeza ele também tem uma jardinagem muito bem montada, muito bonita dentro do condomínio. Aí são duas perguntas, Carlos. A primeira, perguntaram aqui sobre a questão de jardinagem, né? Como é que fica isso? Eu entendo que é um item essencial, porque diz respeito à limpeza, à higiene também, né? Porque, infelizmente, pessoas levam os pets, principalmente que esse jardim de rua, pessoas levam os pets para fazer as necessidades deles, e tem muitos que não têm respeito e deixa lá os dejetos do animal. Então, a jardinagem eu entendo como essencial. Eu quero ouvir o seu posicionamento sobre isso. E uma outra pergunta que foi feita é o seguinte, uma pessoa perguntou, eu só perdi aqui quem foi, a Velmas Costa, ela perguntou o seguinte, quantas pessoas dentro do apartamento é considerada aglomeração e se existe essa quantidade? Isso não está no decreto, na minha interpretação que não está no decreto. Mas não mediram... Vai ser até bom, Mauro, você falar isso completando o que o Carlos... Sim. Só para interromper, quanto a essa pergunta, o decreto 1645, lá de setembro de 2020, ele tinha estabelecido que, para efeito de fiscalização e aplicação de penalidades previstas na legislação relativa à pandemia da Covid-19, considera-se aglomeração a reunião sem justificativa legalmente prevista a partir de 10 pessoas, sem observância mínima de 1,5 metro de distanciamento entre elas, assim considerando em todos os sentidos em sua volta. Só isso. Perfeito. Então, muito bem respondido, mas mesmo assim, eu passo aí para o Carlos, né, esses dois entendimentos dessas perguntas para que ele explane para a gente, porque ele tem uma quantidade de pessoas consideradas dentro do condomínio dele. Eu acho muito importante ele passar isso. Vamos lá. Com relação, Vinícius, à questão da jardinagem, como o colega pontuou, o Mauro, a questão do inciso 22 e do 23, eles terem sido revogados agora, realmente deixa a questão da jardinagem numa zona cinzenta. Carlos, por que zona cinzenta? E aí, desculpa aí, Mauro, o que é que acontece? Manutenção, certo? Controle de praga urbana e manutenção e conservação do patrimônio. É uma situação que fica bem delicada. Eu não acho que a gente deva ir tão extremado, certo? Se você tem uma situação que vai sim fazer a necessidade que não pode aguardar, então você sim deve chamar o profissional sem sombra de dúvida. Agora aquela que seja, com todo respeito ao conceito, meramente estética, que ela possa aguardar, sim, que ela seja assim, que seja deixado mais para frente. O intuito do legislador, com todo respeito às opiniões diversas, é que diminua-se a circulação de pessoas. Não se está escolhendo A trabalha, B não trabalha. Deseja-se que, de uma forma geral, toda a linha da comunidade, quer seja do prestador, que a gente entende como
emergencial, mas não está no decreto, quer seja aquela pessoa que tem que trabalhar todo dia, como o motorista de transporte público, ele tem uma diminuição, porque se você tem diminuição na circulação, você vai ter diminuição na linha de contágio. Então, só voltando para poder fechar, jardinagem realmente, se não for algo emergencial, se for algo que possa aguardar, sim, sem sombra de dúvida, mas linha geral, ele tende a estar vedado conforme a revogação do 1757, salvo engano. Perfeito, muito bom, muito bem colocado, Carlos. Mauro, aí eu quero deixar aqui uma pergunta para todo mundo. Ok, aí os moradores estão pondo pressão, estão tocando o pau lá fazendo a obra, não quer saber de nada, porque querendo ou não a área comum, você fecha, né? Fecha a academia, fecha salão, fecha os espaços, isola a piscina, o pessoal, pelo menos até aí, então eu não vi ninguém invadir esses espaços até agora. Mas é porque são espaços que fecham, mas a pressão é muito grande, as pessoas ficam cobrando muito. Só que aquele morador que insiste em fazer a obra, que seja num condomínio de casa, que ele vai lá, abre o portão e deixa o prestador de serviço entrar, ou ele coloca o prestador de serviço dentro do carro, sobe, entra no elevador privativo junto com ele e vai para dentro da unidade. O que fazer? O que tem que ser feito, Mauro, no momento, numa situação como essa dentro do condomínio? Bom, Vinícius, a primeira coisa é denunciar para as autoridades competentes, né, aquele morador, porque você tem os dados do morador, você sabe quem é o morador. Você, como síndico, você pode denunciar esse morador pelo telefone 156, está pegando denúncias. Também tem um aplicativo de Goiânia 24 horas que pega essas denúncias. Se você me perguntar como é que está sendo a apuração dessas denúncias, se está ocorrendo ou não, não posso. Estou falando os meios que estão apresentados para nós. E com relação à questão administrativa, síndico, existe uma saída dentro dos documentos de constituição do condomínio, que é a convenção e o regimento interno. Ou seja, dentro desses documentos, salvo engano, 99% das convenções e regimentos internos, dentro das responsabilidades do morador, está utilizar a sua unidade respeitando a saúde, a segurança e o sossego. E aí nós temos um problema de saúde, tá? O morador que está fazendo isso, que está permitindo que o prestador de serviço descumpra um decreto, porque aí você tem um decreto que estabelece que aquilo ali é uma atividade não essencial, que pode colocar em risco a vida das pessoas, que pode colocar a situação complicada para as pessoas. A partir desse momento, o condomínio pode notificar uma advertência, ou seja, mesmo notificação de uma aplicação de uma penalidade em cima desse morador. Por quê? Porque ele está colocando em risco a saúde dos demais condôminos, a saúde dos demais coabitantes daquele condomínio. Tá? Então, com base nisso, não com base no decreto, não com base na multa do decreto, mas sim com base na multa do regimento interno do condomínio. Tá? Então, o morador que não está cumprindo, isso se aplica à máscara, conforme ele mesmo falou, você pode criar regra específica? Você pode criar regra específica, sim. Só que a máscara é uma questão legal. A máscara hoje ela é lei. Existe uma lei em Goiânia que estabelece que qualquer pessoa que for sair da sua residência, entenda-se, residência é o seu apartamento, a sua unidade habitacional. Porque a partir do momento que você está numa área comum, mas a área comum é extensão da minha unidade habitacional. Ok, mas a área comum ela é de uso coletivo. A partir desse momento você tem que utilizar a máscara. E nessa situação, se você não utiliza, você está colocando em risco a saúde das demais pessoas. Então você não está cumprindo o pressuposto dentro da convenção e do regimento. Então, com base nisso, você consegue colocar essa situação. Tá? Olha, você vê um caso interessante aqui, olha só. E com relação à pressão dos condôminos e a ameaça. 190, né? Aí é 190, aí já partiu para uma esfera, fazer um boletim de ocorrência, tem como fazer isso hoje de forma virtual. Então aí você já parte para uma esfera que fugiu da autonomia do síndico, né? Já virou um desrespeito. É o que eu estou falando, é o que eu falei aqui no começo, o que eu tenho falado para muitos síndicos, falar dos meus condomínios. A gente tem que ter compreensão, não é uma decisão minha, do Mauro, da Eli, do Carlos, do João, da Maria. Se reuniram e determinaram essas questões. Mas está muito mal feito, não tem sentido, porque o ônibus coletivo, lá, o ônibus público, está lotado. Bom, é aquela história, a gente vem discutindo já desde o primeiro decreto. Eu não vi ainda em momento algum, por mais que às vezes o pessoal do Secov tenta, que vai lá e se reúne, discute e tenta organizar alguma coisa, mas eu não fiquei sabendo até hoje do prefeito chamar um síndico, uma pessoa de um condomínio gigante, ou uma pessoa que administra vários condomínios. Eli, te convidaram para fazer parte disso, para te ouvir, saber o que está acontecendo, o que você vive. Quantos síndicos você atende, quantas pessoas te perguntam dúvidas, quantas pessoas
leva situações para vocês lá dentro da contabilidade que, tipo assim, né, igual que inúmeras situações, inúmeras perguntas correram aqui. Então, isso eu acho que é uma falha muito grande por parte da prefeitura. Eu tenho tentado juntar pessoas, síndicos, pessoas da área de condomínio para a gente atuar em cima disso. Já tive reunião, marcamos uma reunião com o Iris, eu e o Mauro. No dia da reunião, ele não nos atendeu, passou para outra pessoa, o rapaz nos atendeu, né, pediu para a gente formular um ofício, passou, mas ficou só nisso, não andou. Então, a gente precisava ter uma força dentro da prefeitura, uma representatividade maior, para que as pessoas, o pessoal, não for fazer esse decreto, eles não ouvem lá o comércio, ouvem a indústria. Por que não ouve os condomínios? Olha só, nós somos quase 8 mil condomínios dentro de Goiânia. Tinha que ouvir pelo menos uma pessoa. Ô Vinícius, Né? interessante, cortando aí rapidinho, interessante que parece que nenhum desses políticos mora em condomínio, né? Parece que nenhum deles mora dentro do condomínio para viver esse dia a dia. Duvido muito, duvido muito. Então, assim, o grande problema que a gente vê nessa situação é igual, é um decreto generalista, e eu acho que é por isso que a prefeitura faz o decreto desse jeito, que ela fala assim, ó, a situação, e aí cabe a nós, eu como jurídico, como advogado, passar essa orientação para os síndicos e os síndicos também tentar interpretar dessa forma. Se tratando de documento generalista, a prefeitura quer aquilo mesmo, ó, tudo que não está aqui está vedado, o que está aqui está liberado, o que não está aqui está vedado, e acabou o assunto cerrado. Porque realmente é uma situação. Aqui, ó, tem uma pessoa só perguntando para eu responder: aplicar a multa de descumprimento do decreto. Normalmente, Fabiana, normalmente você vai conseguir colocar. Você vai conseguir colocar na parte que fala sobre a responsabilidade do morador de utilizar a sua unidade e o condomínio com a saúde, a segurança e o sossego. Normalmente que a gente fala, a gente brinca os 3 S's, né? Toda convenção e todo regimento tem isso, tá, Fabiana? Dá uma olhada na sua que pode ter isso lá, tá? Então, basicamente é isso. A gente realmente vê que é um decreto generalista e a gente tem que tentar se adequar a ele. Os síndicos sofrem pressão mesmo. Essa pressão... na semana passada, a Eli, a convite do Secov, a gente participou de uma reunião com o secretário de fiscalização, superintendente de fiscalização de Goiânia, e a gente relatando realmente os problemas que o síndico vem passando, a gente relatando realmente que está complicado para o síndico está sofrendo muita pressão, o síndico tenta de toda forma contribuir, e aí eu falo, a maioria, 99% dos síndicos, presidentes de associações e tudo mais, eles querem cumprir os decretos, eles querem que o decreto seja cumprido. Só que a pressão dele é muito grande e a fiscalização, infelizmente, ela não tem condição. E aí aquele negócio, a partir do momento que você tem um decreto generalista, você abre margem para todo mundo querer interpretar o decreto. Então o cara vem e fala assim, não, mas se lá está falando aqui, por exemplo, vamos pegar aqui, para controle de pragas urbanas e para manutenção e conservação do patrimônio público e privado. A minha reforma é manutenção do meu patrimônio privado, então eu posso, porque o decreto já liberou. E na verdade não é, porque no decreto fala que a obra está proibida, as obras de construção civil estão proibidas. Então é realmente muito complicado essa parte, a prefeitura realmente peca em não ouvir a parte da área de condomínios junto ao Secov ou demais lideranças, nesse sentido de poder ajudar a contribuir na elaboração do decreto. E, inclusive, né, Mauro, ficou bem claro pelo secretário lá que qualquer condomínio que tiver um problema de condômino, que não respeita a orientação de não ter a obra, é só fazer a denúncia, eles vão no local, falou que prometeram, e vão embargar. Aí eles falam, o problema é só esse, que aí termina a pandemia, o responsável pela obra vai ter outro problema, né? Que ele vai ter aqui na prefeitura gastos para regularizar novamente o funcionamento da sua obra. Então, isso ficou bem claro para nós durante essa live, que foi feita pelo Secov com o chefe de fiscalização, tá? E, segundo eles, vão multar mesmo. Isso não aconteceu, Eli. Isso não aconteceu. Eu tô com 6 denúncias. A primeira foi segunda-feira e até agora não apareceu ninguém. Ou seja, o primeiro decreto está vencendo. Né, Vinícius? Nós estamos no Brasil, né? Acho que a gente não precisa falar mais nada. Infelizmente, né? É uma situação muito delicada. Eu acho bem peculiar, porque quando a gente encaminha uma denúncia para o CREA, por exemplo, o morador inicia uma reforma, o morador quer instalar uma cortina de vidro que, coitado, às vezes ele acha que o prestador disse está valendo, não precisa de um RT, e não, tem uma NBR específica para isso. Quando a gente denuncia para o CREA, não vira uma semana. O CREA chega e faz a autuação. Mas a prefeitura parece que não. Aqui,
até aproveitando o gancho do que o Mauro colocou, aqui a gente aprovou uma espécie de regulamento específico em razão da situação da Covid. Aproveitando, mandando um abraço aqui para o pessoal da turma 3, do Condomínio na Prática, e seguindo bem a regulamentação para evitar algum furo na legalidade. Mas antes da gente aprovar o regulamento, nós já havíamos encaminhado vários ofícios, até então, para a autoridade competente para apurar a ausência de máscara, aglomeração. Nunca houve um acompanhamento. Nunca houve um acompanhamento. E aí, Vinícius e Mauro e Eli, começa a ficar aquela indignação para a gente em razão do seguinte: hoje em dia em São Paulo está mais ou menos assim. Você não pode, mas você já começa a ver uma briga dentro dos jurídicos, com todo respeito, uma discussão, uma divergência de ideia, porque tem jurídico dizendo, pode, desde que seja controlado. Mas se o seu condomínio for muito grande, já não pode. Você gera uma onda endêmica. Você não tem um comportamento igual para os desiguais, aliás, desigual para os desiguais, você cria um problema de acefalia. As pessoas não sabem o que fazer, não sabem o que seguir, e sim, quem acaba aguentando a maioria dos problemas é a gente. É o pessoal da contabilidade, é o Eli, é o Mauro fazendo o jurídico, é você também, né, Vinícius, que também trabalha nessa área profissionalmente. Então é uma situação muito delicada. O poder público tem que ver a gente, sim, como parte integrante nesse processo. Justamente. Tem Eu que queria ser até... ouvidos, né? Precisamos, né? Nós precisamos. Acho que todos não só os síndicos, mas eu acho que todos da área condominial, os contadores, os administradores, os síndicos, os advogados, os síndicos que são profissionais, os síndicos que são moradores, os conselheiros, essa turma tinha que se unir e pôr uma pressão, porque a gente você imagina, tudo, desde o início da pandemia, nós vimos casos onde já tivemos situações aqui em Goiânia onde tudo parou, menos os condomínios. Continuou tendo renda, receita, continuou tendo despesa, continuou tendo imposto, encargos, e são altos, aí ele sabe, né, sabe o que eu estou falando, são encargos muito altos, muito pesados, que impactam muito nas taxas de condomínios, e nós não paramos nenhum minuto. Então a gente precisa ser ouvido. E o pior, Vinícius, que como diz, fechou a contabilidade, né? Pergunta se adiou um dia o vencimento do imposto. Então é problema do contador e do síndico, né? Porque se o contador não fizer, o síndico vai pagar a multa. Como que vai ser? Então nós, escritórios de contabilidade, estamos, como diz, vivendo uma situação muito complicada, onde a gente às vezes tem que desrespeitar para poder cumprir com a nossa responsabilidade e compromisso com os nossos clientes. É o que nós, na nossa empresa, temos feito. Mas não está fácil, Vinícius, não está fácil. De forma alguma. Mauro, tem algumas perguntas aqui, a gente está chegando perto do fim, mas tem algumas perguntas aqui, eu queria passar rapidinho, se alguma eu não responder correto, eu queria que você me corrigisse. Foi perguntado se condomínio horizontal e vertical existem regras diferentes pelo decreto, eu entendo que não. Condomínio, de uma forma geral, a regra é a mesma, né? Ou seja, a mesma regra aplicada no condomínio horizontal é aplicada no condomínio vertical, é aplicado numa associação, no condomínio clube, no condomínio de 6 unidades, é aplicado em tudo. Então, ou seja, a regra é a mesma. Foi questionado a questão aqui de academias, piscinas, como é que ficam essas questões. O novo decreto não alterou nada do que já proibia no decreto anterior. Então, ou seja, continua fechado as áreas comuns do condomínio. Piscina, quadra, sauna, academias, brinquedoteca, playground, salão de festa, churrasqueira, espaço pet, área gourmet, tudo, correto? Continua tudo fechado ainda. E teve mais uma pergunta aqui também, mais aqui para o final, sobre a questão, você respondeu a questão, né, do regimento, de colocar aquele item lá para, que a Eli até deu a dica aqui, a gente já falou também sobre isso. Só que um ponto que o pessoal aqui, eu vi nos comentários aqui, bateu muito na tecla. Porque o decreto não cita piscina, né? Então, muitas pessoas estão aí contrariadas com isso, ou não estão compreendendo essa situação. Como que fica a questão das piscinas, Mauro? Elas fechadas, é área comum, não citou no decreto, mas como que foi a interpretação que você, outros escritórios da área condominial, Secov, interpretaram com relação à questão da piscina? Vinícius, o decreto 1601, que foi o decreto
foi o primeiro, né, que a gente teve agora nesse ano de 2021. O 1601 ele já não citava a piscina. O próprio 1601 ele não citou expressamente a piscina. Ele citou quadra poliesportiva e ele citou a academia. Ele não citou piscina. Então a piscina não vinha sendo citada nenhuma. Aí agora é um contrassenso. Como é que o pessoal quer que cite expressamente piscina? Não vai citar como não citou expressamente. Citou a academia, mas não citou as quadras poliesportivas. Então aquela situação, é tudo fechado. Infelizmente ou felizmente, não sei, é tudo fechado, pessoal. É uma situação que nós estamos passando por um momento. Eu falo assim, o pessoal não está levando a sério a situação. Eu praticamente estou trancado dentro da minha casa. O escritório nosso, graças a Deus, trabalha tudo de forma virtual. A gente consegue conduzir tudo virtual. Apesar do escritório de advocacia, e aí é que eu me solidarizo ali, eu acho que se o escritório de advocacia ele é essencial, a contabilidade também é essencial, porque ninguém vive sem contador. Empresa precisa de contador todo mês, todo mundo precisa de contador. Não tem como ficar sem um contador, né? E o escritório de advocacia foi expressamente citado como atividade essencial nesse decreto, o 17 que a gente está falando agora, que é o 1757, né? Isso. Então ele foi citado que ele é atividade essencial, até porque a OAB conseguiu uma liminar, num processo que ela moveu semana passada, saiu uma liminar autorizando o escritório de advocacia a funcionar. Mas eu mesmo, no meu escritório, nós estamos todos em home office, nós não estamos fazendo atendimento presencial no escritório. E aí é aquela situação, pessoal. Nós temos que dar nossa parcela de contribuição dentro do condomínio. Eu falo assim, eu acho que a atividade essencial, antes do condomínio, antes da área comum, o trabalho vem em primeiro lugar, é mais essencial do que utilizar a área comum, utilizar a academia nessas áreas. O estudo vem primeiro, é mais essencial do que isso. A alimentação é mais essencial do que isso. Eu acho que a área comum ela tem que vir depois. E realmente, hoje é tudo fechado, não temos como fazer essa abertura contrariando o decreto. Lógico, se o condomínio assumir o risco e quiser pagar uma situação de amanhã ter suas áreas comuns embargadas, porque aí a situação é a seguinte, vai lá aplicar uma penalidade e pode embargar a área comum. E a prefeitura, na hora que ela for lá fechar e embargar, ela vai abrir um processo para apurar a responsabilidade. De quem que é a responsabilidade por ter aberto essa área comum? E aí o síndico vai responder, e aí os moradores do condomínio como um todo respondem quanto a isso. Perfeito. Pessoal, bom, acho que a gente conseguiu responder às dúvidas de todo mundo, é o máximo que a gente pôde, né, aqui dentro dessas questões do decreto. Em 3 decretos que saíram, já é nossa terceira live, né? Todas estão publicadas lá no Instagram da ICRAN. Esta vai ficar publicada lá também. Eu quero deixar aqui primeiro, eu quero passar a palavra para cada um de vocês, primeiramente a Eli, para deixar suas considerações, deixar alguma dica, deixar alguma informação para o pessoal que nos ouve, posteriormente o Carlos e em seguida o Mauro. Mas antes disso, eu queria até pedir para vocês o seguinte. Pessoal, vocês que estão assistindo, se puder dar um print aí na tela, marca a gente lá no Instagram. O meu perfil é @icrancondomínios e @Vinícius da Icran. O Mauro é Vila Verde, @Vila Verde Advocacia. O da Eli é Paulo Coelho, _contabilidade, não é isso, Eli? Isso. E o do Carlos é fale com _ síndico. Então, pessoal, vamos dar um sorriso na tela aí, se vocês puderem dar um print e marcar todo mundo. Valeu, muito obrigado. Eli, passo a palavra para você fazer suas considerações, deixar alguma dica aí para o pessoal. Bom, pessoal, agradeço o seu convite, Vinícius. Eu acho que foi bem bacana, produtivo, né? Tentamos tirar algumas dúvidas. Me coloco à disposição. Quem precisar alguma coisa, é só procurar www.paulocoelho.com.br. Vocês terão acesso aos nossos telefones. Estamos à disposição de todos, tá? A minha dica é, se cuidem. A nossa vida vale muito. Então, se cuidem e fiquem com Deus. Carlos, fica à vontade. Opa, obrigado a todos. Obrigado, Vinícius, pela confiança, pelo convite. Parabéns aos demais participantes. E como a Eli tão bem pontuou, vamos se cuidar. Nesta semana nós tivemos um falecimento aqui no condomínio e é uma situação bem delicada. Toda a comunidade ela acaba sentindo isso, viu? Um feliz Dia das Mulheres, antes de mais nada, viu? E vamos adiante. Perfeito. Dr. Mauro? Bom, pessoal, agradecer mais uma vez, Vinícius, pelo convite, pela honra de estar aqui ladeado pela Eli, que para mim a Eli ela é a mestre no condomínio em Goiânia. Não tem como falar em condomínio sem falar em Eli da Paulo Coelho. Eli, parabéns pelo seu
pelo seu Dia da Mulher que vai ser amanhã. Parabéns por essa guerreira que você A todas nós que estamos aqui presentes também. Isso, parabéns a todas as mulheres que estão na live, as mulheres síndicas que são guerreiras aí na frente do condomínio. Obrigado, Carlos, por ter engrandecido aqui com o debate, belíssimas posições, belíssimos comentários. Você está de parabéns pela sua posição. Eu conheço o seu condomínio, é um condomínio muito bacana. E deixar um recado pessoal. Pessoal, é o seguinte, nós estamos realmente numa guerra. Eu tenho um amigo meu, médico, que ele está trabalhando na UPA, lá do Buriti Sereno. Ele virou para mim essa semana, eu conversando com ele no telefone, ele falou para mim, Mauro, é cena de filme de terror. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Tem muita notícia que o pessoal não sabe, que o pessoal não recebe. E aí ele me pediu até para não passar, então eu não posso passar. Mas são coisas assim que vocês não sabem o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que, igual eu vi um comentário de uma moradora aqui, de uma espectadora nossa, falando assim, ó, eu moro num prédio em frente ao Parque Flamboyant, o pessoal não pode usar área comum, mas ele sai para caminhar no parque. Pessoal, lá no parque, se a pessoa não tem a consciência, ela quer caminhar no parque, beleza. Mas lá no parque, aí é a Guarda Civil Metropolitana, aí é a Polícia Militar, aí é a Prefeitura Civil. Dentro do condomínio, o síndico tem que ter essa responsabilidade. O síndico, quando ele está fechando as áreas comuns, ele está cumprindo o decreto, ele está zelando pela sua vida. Então, vamos pensar um pouco mais nisso, vamos ter empatia, vamos pensar nas pessoas, vamos pensar que a gente pode... Eu tive Covid, graças a Deus eu não tive sequelas, mas eu tenho casos na família que estão com sequelas graves, eu tenho pessoas na família que nós estamos esperando aí uma notícia ruim a qualquer momento e torcendo para vir só notícia boa. Então, vamos ser parceiros do síndico nesse momento e julgar menos. Vamos julgar menos o síndico e tentar ajudar mais o síndico. Perfeito. Pessoal, obrigado. Eli, muito obrigado. Carlos, muito obrigado. Mauro, mais uma vez, muito obrigado. A todos vocês que assistiram aqui essa live de hoje, obrigado a todos vocês. Repito aqui as palavras de todos, né? Tomem muito cuidado. Covid não é brincadeira, é real. As pessoas que a gente conhece estão pegando, está tendo sequelas, outras, infelizmente... tive um caso de um condômino nosso agora que acabou de me avisar, mandou uma mensagem pelo WhatsApp, ele estava assistindo a live, veio um parente a falecer, então está uma situação muito complicada. Se cuidem, pessoal, se cuidem muito, tenham consciência, vocês que é síndico, tenta conscientizar os seus moradores, vocês que são moradores, apoiem os síndicos de vocês, porque eles não estão fechando a área comum porque eles querem ou porque eles não gostam de vocês, é porque realmente é uma necessidade, estamos cumprindo ordens, precisamos do apoio de todo mundo, tá? Então, vamos nos unir, a gente precisa se unir para a gente vencer, senão a gente não consegue vencer isso, vai vir mais 7 dias, vai vir mais 7, mais 14, mais um mês, vai vir um ano e não vai adiantar muita coisa. Então, vamos todos nos conscientizar, nos ajudar uns aos outros, apoie os seus síndicos, apoie os seus condôminos, vamos todo mundo aí nos trabalhar junto para que tudo dê certo. Um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres, para todos que estão assistindo, para você, Eli, que está aqui com a gente, para minha esposa, Dayana, que está acompanhando, para minha mãe, que está em casa e está me acompanhando, para minha irmã, para todas vocês, minhas conselheiras, tenho síndicas minhas que estão aqui assistindo, conselheiras, condôminos. Feliz Dia das Mulheres para todos vocês. Infelizmente, a gente não vai poder amanhã se encontrar, dar um abraço aí em todos vocês, levar um presente, que a gente sempre faz isso, mas... fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho. Tomara que a gente vença isso logo para que tão em breve a gente possa comemorar, fazer as nossas festas dos condomínios, o Dia das Mães, Dia das Crianças, enfim, né, para que a gente volte à nossa rotina. Pessoal, muito obrigado a todos mais uma vez. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram da ICRAN. Estamos à disposição de vocês e é isso. Se cuidem todos. Me pediram aqui para desabilitar os comentários para fazer o print. Eu vou desabilitar, então, aqui os comentários. Ótimo. Agora vamos fazer dar um sorriso aí todo mundo para que possam tirar um print e sair bem bacana. Ótimo. Show, muito bom. Pessoal, mais uma vez, obrigado. Fiquem todos com Deus. Bom descanso, se cuidem. E é isso. Até a próxima live. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado.